Silvio tem 5 filhos, né, Silvio? É isso aí, 5 filhos. Acho que se tem algo que o Silvio tem para dividir conosco é a experiência paternal 5 vezes, né? E um dos jeitos de nós reconhecermos isso que o Danuca tá falando, então, reconhecer a raiva e saber que aquilo não é algo... Aquele sentimento é um sentimento universal, embora aplicado particularmente ao meu caso concreto, né? Mas ele precisa entender que a raiva existe, que ela tem um nome. E que raiva é diferente de frustração, por exemplo. E que frustração é diferente de tristeza. Então, assim, essas coisas são todas diferentes, elas têm nomes diferentes. E dar o nome certo para a coisa implica dizer que eu vou tomar ações diferentes para lidar com aquela coisa. Então, muitas vezes, se a gente dá o nome errado, a gente toma a ação errada, porque não soube nomear. Então, o problema começa no princípio. E por que eu tô te falando tudo isso? Para que a gente consiga entender isso tudo, né? Entender o que é raiva, o imaginário tem que estar muito formado. Então, é legal quando você pega um livro, por exemplo, ou mesmo ver um filme, alguma outra... fonte de informação e de história e consiga ver aquele personagem sentindo alguma coisa e fala assim, nossa, é isso que eu tô sentindo, é essa ira que eu tô sentindo aí. Então, meu imaginário tá devidamente desenvolvido. Você e a Karen têm uma vasta experiência com isso, né? Formação do imaginário dos filhos. Como que é para vocês esse desenvolvimento do imaginário? Principalmente considerando que sugestão você daria para os pais, né? Principalmente quando se considera a individualidade das crianças. Porque às vezes o que interessa a um não interessa a outro. Esse gosta de filme de guerra, esse aqui gosta de videogame, esse aqui não gosta. Então, como que eu formo esse imaginário considerando as particularidades das crianças? Como vocês conduzem isso lá com 5? Olha, de uma maneira bastante natural, assim, sem grandes intervenções. Na realidade, essa questão da formação do imaginário, ela depende muito de uma rotina que esteja calcada em bons estímulos narrativos. Então, a gente faz isso em casa basicamente por meio da contação de histórias. Isso pode acontecer por meio até de audiovisual, de um filme, onde eu vou estar apresentando para os meus filhos uma obra de ficção ou uma biografia que seja, mas de uma narrativa que nos conte a história de uma pessoa com toda a sua complexidade e que, diante de inúmeras circunstâncias, algumas que ela consegue controlar, outras que ela não consegue controlar, quais decisões ela toma a partir das informações que ela tem. E aí, nesse sentido, a emoção é uma informação que ela tem, né? Então, a raiva, ela não é boa nem ruim, ela é uma informação, ela está me dizendo algo a respeito daquela circunstância. Estou sentindo raiva do meu professor, como o Danuca comentou, eu tenho que pensar o seguinte, essa raiva, ela está me contando alguma coisa. Ela está me contando que eu não concordo com essa generalização que esse professor está fazendo, que isso é uma injustiça. Essa informação está me dizendo que eu não estou gostando disso que eu estou ouvindo, porque eventualmente aquilo é verdade mesmo, então eu estou vislumbrando o meu autorretrato, não estou gostando disso. A carapuça serviu. Exato. Então, a gente precisa ajudar nossos filhos a entender as emoções como informações, informações interiores que nos ajudam a tomar boas decisões, né? Então, isso é uma coisa que os pais precisam explicar para os seus filhos, que os filhos, eles não são vítimas ou reféns das suas emoções, porque nós não somos vítimas e reféns de informações, né? Então, nós precisamos, na verdade, aprender a tomar decisões a partir das informações. E isso já é ensinar na prática a virtude da prudência para os nossos filhos. Ai, que espetáculo. Porque a virtude da prudência é nada mais, nada menos do que olhar para as circunstâncias exteriores, olhar para as informações interiores e tomar decisões racionais, né? Então, isso é algo que nenhum bicho consegue fazer. Por isso que os bichos não são livres, né? Então, quando eu ensino meu filho a realmente a perceber o valor das informações e o que fazer com cada uma das informações, eu estou ajudando ele a ser livre. E aí, nesse sentido, as histórias ajudam muito. Por quê? Porque se eu vou oferecendo para o meu filho de uma maneira gradual, de acordo com a capacidade dele de entendimento ao longo dos anos, as histórias, os clássicos, que são aquelas histórias que a humanidade criou e que são perenes, né? Que não caducam, não ficam velhos, não ficam fora de moda. Outro dia eu vi um post interessante que dizia assim, Senhor dos Anéis foi escrito
há, cara, muitas décadas continua vendendo quilos. Sim. Vende muito. As pessoas continuam assistindo. Inclusive, esses dias a gente fez uma maratona lá em casa, todo mundo com pipoca, assistimos a trilogia de novo e o Hobbit. Você pega Nárnia, mesma coisa. E muitos outros. Agora você pega Game of Thrones, por exemplo. Ninguém fala mais. Teve um auge, um pico, todo mundo falava. Sim. Datado. Né? Então, aqui a gente consegue perceber o que diferencia um clássico de um modismo. O clássico é aquilo que permanece. Então, ele tem algo que conversa, dialoga com todas as gerações. Então, ele consegue ir naquilo que é especificamente humano e que não morre com aquela geração. Então, quando você apresenta para o seu filho, por exemplo, um livro como Robinson Crusoe, ou, por exemplo, você assiste com seu filho Náufrago, né, do Tom Hanks, que são narrativas parecidas, mas você coloca o seu filho diante de uma hipótese de vida que provavelmente ele não terá naquela medida, mas em alguma medida, que é a experiência da solidão, a experiência da incompletude, a experiência da incompreensão, desse abandono, da pobreza própria de cada ser humano, da nossa própria limitação. Né? Sozinho eu não consigo fazer nada. E aí, só que eu coloco um caso extremo, muito bem contado, onde eu vou mostrando por aquela narrativa as decisões que foram corretamente tomadas e as decisões que deram erradas. Então, o seu filho começa a ter uma história de vida como um parâmetro de comparação para o dia a dia dele depois. Poxa, o que o Robinson Crusoe faria nessa situação? É muito mais fácil quando ele entende através de um storytelling, né? Totalmente. Do que se você simplesmente falar, filho, na teoria. Solidão é tal coisa. Perfeito, entendeu? Perfeito. Abre o dicionário, vamos estudar o que é solidão. Isso. Né? Inclusive, se vocês, depois quem estiver assistindo, procurar lá no Google, colocar assim, a virtude da prudência, Rafael, vocês vão ver uma imagem pintada pelo pintor Rafael, que está lá no Vaticano, numa sala chamada Stanza della Signatura, que era a sala onde os papas faziam os grandes endossos papais e assinavam, e lá, então, Rafael, ele pinta a virtude da prudência, e é uma jovem senhora muito linda, olhando para o espelho, e o que é interessante, que a parte de trás dela são cabelos brancos, você olha com atenção, você vê que tem uma outra face, a face de um idoso aqui. Então, é uma pessoa com duas faces. Na frente é um jovem e atrás, na parte de trás, é um idoso. O que o Rafael está querendo nos dizer? Que é próprio do prudente olhar para a circunstância do momento presente. Então, é o momento atual, é a jovem olhando para si mesmo no espelho, mas sem perder de perspectiva a sabedoria acumulada do passado, desse idoso que está na face de trás. Então, os cabelos brancos, eles precisam ser consultados. Né? E as histórias são esses cabelos brancos. Então, quando eu leio os clássicos e deixo os meus filhos lerem também ao longo da vida deles, eles vão acumulando uma sabedoria muito prática do que fazer, do que não fazer, quais caminhos dão certo, quais caminhos dão errado. E isso é um grande atalho para a formação moral e do imaginário do nosso filho. Então, um filho que se habituou a ler bons livros ao longo da sua vida tem muito mais chance de sucesso na vida. De tomar uma decisão de um emprego, se casa ou vai para o seminário, se compra o skate ou vai de Uber, qualquer coisa, porque ele tem um repertório inimaginável de decisões, de informações e de desfechos possíveis.